No dia 10 de agosto de 2022, noticiávamos, logo na abertura do Rural Notícias, que o então presidente Jair Bolsonaro havia sancionado, com vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Chamada de LDO, essa lei estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. O texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro manteve os parâmetros econômicos aprovados pelo Congresso Nacional. Além disso, o presidente manteve o pagamento às emendas do relator, que têm sido questionadas pela falta de transparência e conhecidas como orçamento secreto. O projeto recebeu mais de 30 vetos que ainda vão ser analisados pelo Congresso. Pois é, e um desses vetos pode afetar o agronegócio. Segundo o presidente da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, um dos vetos incide sobre a possibilidade de o seguro rural não ser passível de contingenciamento. O agronegócio tinha conseguido já uma vitória em anos anteriores, né, de ter inserido lá o seguro rural, a subvenção ao prêmio seguro rural, nesse anexo 3, despesas que não podem sofrer contingenciamento. E agora a tentativa foi a mesma, né, colocar isso também no anexo 3 da LDO de 2023, mas, infelizmente, houve vetos, né? Na época, solicitamos o posicionamento do Ministério da Agricultura, mas não fomos atendidos. Também questionada, a Frente Parlamentar da Agropecuária informou que a bancada iria se reunir em um momento oportuno para debater o tema antes da análise dos vetos pelo Congresso Nacional. E hoje, faltando menos de 15 dias para o fim de agosto, o cenário em torno da aprovação da LDO para 2024 segue incerto. O relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias só deve ser votado após definição do novo arcabouço fiscal. E agora, ao vivo, vamos debater os reflexos dessa incerteza quanto ao orçamento de 2024 para o setor agropecuário. E dando sequência ao nosso TBT, já estão aqui conectados com a gente o deputado federal Sérgio Souza, que há um ano presidia a FPA, e também o nosso comentarista Miguel Daúde. Vou começar então conversando com um deputado, já perguntando, né, sobre esse assunto da LDO, o que já se sabe desse projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024, né? O que já se tem aí desenhado, deputado? Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite, Miguel Daúde. Boa noite a todos aqueles que nos assistem aqui no Canal Rural. Bom, a regra do regimento do Congresso Nacional diz que o parlamento deve votar a Lei de Diretriz Orçamentária antes do recesso, ou seja, até o dia 17 de julho. No entanto, nós passamos por uma nova forma de ver o orçamento, ver o Brasil, porque o povo brasileiro escolheu um novo presidente e este novo presidente ele tem outras propostas que precisam de um orçamento diferente. Ao final do ano passado ainda, né, houve-se uma alteração na questão do teto de gasto, e com o compromisso de encaminhar ao Congresso Nacional, pelo governo, um marco fiscal, chamado de âncora fiscal. E o governo encaminhou ali no finalzinho de abril, quase maio, e a Câmara se debruçou sobre esse marco fiscal e foi encaminhado ainda no primeiro semestre ao Senado, devolvendo à Câmara, e a Câmara está ali para rever os pontos alterados pelo Senado. Sem aprovação do marco fiscal, não dá para você fazer a lei de diretrizes do orçamento para 2024, porque você não tem noção do tamanho do espaço fiscal que o Estado brasileiro vai ter para dispor em um orçamento. Então, nós estamos aguardando, inclusive eu sou membro da Comissão de Orçamento, represento inclusive o meu partido, o MDB, lá como líder na Comissão de Orçamento, e nós estamos aguardando terminar a votação e havendo não basta votar, né, o marco fiscal, tem que haver a sanção e ver se não tem vetos, porque somente após sancionado é que vai se saber qual é o espaço que terá para a lei de diretrizes orçamentária para abrir para o orçamento 2024. Vamos avançar então agora falando com o Daúde. Então, Daúde, como o deputado disse, essa LDO vai precisar desse arcabouço fiscal de fato implantado, né, não só em votação.
Qual a sua expectativa para isso acontecer, Daúde? Deve acontecer ou vem mais capítulos pela frente? Não, eu acredito. Boa noite, deputado, boa noite, ouvintes, boa noite, Flávia. Eu acredito que vai haver uma solução, né? Mas qual que era a expectativa do governo? A expectativa do governo, quando houve aquela PEC da transição, né? O governo colocou algumas despesas fora, né, da obrigatoriedade de contingenciamento, enfim, que seria o novo arcabouço do teto fiscal. Só que esse arcabouço não se sustenta se não tiver medidas ali contidas, como reforma tributária, como outras questões, né? Agora tem a forma de correção, o IPCA, e, evidentemente, o rombo, né, das contas públicas em 2024, ele vai girar, aí, pelos meus cálculos, na casa de 120 bilhões, quando o governo esperava um déficit zero, ou seja, não teria déficit. Então, portanto, eu não sou pessimista, mas o meu otimismo está limitado a essa questão do rombo continuar em 2024, em decorrência dessa discussão do arcabouço ainda. Tá certo, vamos avançar então na nossa conversa, deputado. A gente viu também no nosso TBT que havia um dispositivo que protegia o seguro rural de ser passível de contingenciamento, mas, no entanto, foi vetado. Diante de um orçamento apertado, quais são os riscos, né, para o setor agropecuário e quanto esse risco pode aumentar, né, com a não aprovação, o não andamento desse arcabouço fiscal? Flávia, você veja como nós estávamos prevendo que o Estado brasileiro, o produtor rural brasileiro, ia precisar em muito do seguro rural, né? A seca, por exemplo, do Rio Grande do Sul, chegou em parte de Santa Catarina, e nós já tínhamos passado pela experiência da safra 21-22, que foi catastrófica para o sul do país. Sabemos o quão importante é o seguro rural. Por isso que nós havíamos colocado lá dentro da LDO, essa possibilidade, lá no anexo 13, de não contingenciamento. Fizemos isso para o seguro rural e fizemos isso também para recursos da Embrapa. Houve o veto e o governo, na época, disse que não tinha como se comprometer, porque o Estado brasileiro estava saindo de uma crise de pandemia e não se sabia ainda como ia se prever o orçamento, e esse veto acabou sendo mantido. Agora nós estamos trabalhando novamente para que não haja contingenciamento, e isso é um trabalho nosso dentro da LDO. Mas não quer dizer que isso venha a acontecer, porque o próprio governo agora já não colocou os recursos necessários para o seguro rural. Nós temos hoje já quase que tomado todos os recursos para o seguro rural, onde nós pleiteamos algo em torno de 2 bilhões de reais que seriam necessários para garantir o mínimo de seguro aos produtores rurais. Isso não chegou a 1 bilhão de reais. Inclusive, nós fizemos esse pleito agora na última terça-feira, a ministra do Planejamento, a ministra Simone Tebet, inclusive ela coloca ali a necessidade do arcabouço. Mas o arcabouço, ele é para a LDO do ano que vem, não para este ano, né? Este ano o orçamento está vigente, esse ano a LDO já está vigente, e nós já levamos também esse pleito ao ministro Fernando Haddad da Fazenda, porque é extremamente necessário nós colocarmos mais recursos para o seguro rural. Só avançando um pouquinho, deputado, então, já falamos sobre essa atualização, né, da LDO. Ano passado, nessa época, já estava sancionada e agora ainda está em andamento, né, dependendo até do arcabouço fiscal. Falamos também do seguro rural. Agora vamos mudar um pouco de assunto, mas que também é de total interesse da nossa audiência aqui, que é em relação aos defensivos, né? Esse também é um tema que é bastante importante, também está em andamento, e a gente queria saber o que já se tem de novo quando o assunto são os defensivos. Acho que o deputado está nos ouvindo. Ô, Flávia, nós aprovamos o ano passado. Eu estou ouvindo, vocês me escutam aí? Sim, está tudo ok, pode continuar. Olá? Ok, vamos lá. Nós já aprovamos o ano passado esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Oi? Pode falar, deputado. Alô, vocês estão me ouvindo aí? Acho que a minha conexão está ruim aqui. Mas a voz do senhor está bem, deputado. Está ouvindo, né? Nós aprovamos o ano passado, depois de 20 anos tramitando esse projeto na Câmara dos Deputados.
Tá ótimo, então. Depois de 20 anos, esse projeto tramitando na Câmara dos Deputados, um projeto que veio do Senado Federal, de autoria lá atrás do então senador Blairo Maggi, e a Câmara fez aprimoramentos, até mesmo para trazer para o tempo real do que é o agro hoje e a sua necessidade. Voltou para o Senado o ano passado e há, lógico, uma resistência de alguns, tanto no Senado, inclusive fora do campo da política, mas nós não deixamos esmorecer. Lá, capitaneados pela senadora Tereza Cristina, nós fizemos algumas reuniões com o presidente Pacheco, também com a esquerda dentro do Senado. O senador Contarato foi designado relator e com ele nós tivemos uma série de reuniões nos últimos meses para aprimorarmos esse texto. Agora, até deu hoje na Folha de São Paulo, nós já tínhamos isso conhecimento, avançou-se bastante esse texto e acreditamos que nas próximas semanas a gente venha a votar na Comissão de Meio Ambiente do Senado e, na sequência, no plenário, e nós temos uma esperança de que ainda este ano nós tenhamos sancionada uma nova lei dos pesticidas para todo o Brasil. Nós sabemos o quão importante isso para termos o alimento mais seguro e também para a redução do custo para o produtor e para o consumidor, né? Que terá um alimento mais saudável e um alimento mais acessível. Daúde, alguma coisa para acrescentar nessa questão da lei dos defensivos ou até um outro tema para o deputado? Eu só queria rapidamente acrescentar essa questão dos defensivos, Flávia. Muitas vezes nós ouvimos críticas, né, a esse projeto, dizendo que é a lei do veneno. Não é nada disso. O que acontece é que o Brasil é um país tropical e há uma recomposição, né, desses produtos, mas as moléculas são as mesmas, né? Não está se incluindo moléculas proibidas ou não. Quer dizer, você faz uma nova formulação para poder atender, né? Porque no campo esses instrumentos eles são eficazes porque tanto na área de bactérias, né, de produtos, eles vão se adaptando ao produto, então você precisa mudar. Então, eu acho que não tem por que não dar andamento a esse projeto. Tá certo. Obrigada pela participação aqui, deputado Sérgio Souza, também Daúde, nosso comentarista. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado eu.